Com muita alegria que eu volto aqui a Emanuel. Pela graça de Jesus, eu acho que eu conheço o pastor Alberto. Ele ontem disse mais de 20 anos, é mais de 30, pastor. Nós às vezes vivemos na negação até da idade, mas bem mais de 30, né? E pela graça, só pela graça, Deus continua cuidando das nossas famílias, por bondade, por graça. E falar de família é, acima de tudo, olhar para a graça, para o poder, para a maravilha que está na pessoa de Jesus. Porque Deus estabelece que o líder da família é o marido. E Deus diz para o marido que o modelo de família que ele deve ter é como ele se relacionou com a sua igreja. Então, quando eu canto uma música como essa, desse amigo que eu encontrei, esse amigo que eu encontrei mudou primeiro a minha história, mudou a minha mente, mudou o meu coração. Eu acho que eu nunca esqueço que quando eu me converti, eu aprendi que agora eu precisava ser o homem de uma mulher só, de uma namorada só. E eu vinha de tantos costumes errados sobre namoro, sobre tanta coisa. E a primeira namorada crente que eu tive, acho que com 3 ou 4 meses de convertido, eu tive o primeiro problema. Ela me levou, eu recém-convertido, para um determinado culto, e nesse determinado culto tinha uma história de uma revelação, e naquela revelação disse que eu ia casar com ela. E quando eu saí, ela disse: o que é que você achou? Eu digo: eu estou muito desconfiado, porque nesse negócio eu não acredito não. E 15 dias depois, ela me convidou para ir na casa dela, para um jantar que ela tinha feito. Ela morava com a irmã, os pais dela moravam no interior, e eu fui para aquele primeiro encontro, achando que ia, né, ter um tempo lá. E quando eu cheguei, eu notei que a irmã não estava lá, nem o cunhado, ela estava sozinha em casa. Daqui a pouco eu me percebi sozinho com ela, e a coisa não terminou bem. Mas 4 horas da manhã, Deus me acordou com uma vergonha, com uma decepção, com uma tristeza tão grande, que a sensação que eu tinha é que o pastor e a igreja toda estava toda aí na rua me esperando. Eu disse para ela: me perdoa, que vergonha, como eu estou me sentindo péssimo. Olha, nunca mais tu me procura, nem com revelação, nem sem revelação, está tudo acabado. Eu aprendi ali muito cedo como eu precisava depender mais de Jesus para a caminhada cristã. Não só para conhecer Jesus, mas para andar com Jesus. E eu tomei um propósito muito sério, muito difícil para a minha vida, de todo o tempo buscar olhar para isso, para que eu não voltasse para aquelas velhas e tristes práticas. E pela graça de Deus, eu digo assim, Deus guardou o meu namoro com Edna. Nós nos casamos, ela absolutamente pura, eu pelo velho passado não, mas depois daquele tempo em Jesus sim. E pela graça de Deus, eu digo, está quase 36 anos casados com Edna, e me guardar marido de uma mulher só, eu sei, só Jesus, só esse amigo que eu encontrei seria capaz de fazer algo tão precioso e tão poderoso na minha vida. Então eu quero falar hoje sobre casamento, sobre as obras de Jesus. É importante a gente perceber que quando a primeira família faz algo errado, porque lembra, Jesus já estava lá desde a criação. A Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito presente lá. E Adão e Eva logo erram e pisam na bola e se distanciam de Deus. E já em Gênesis 3, depois da bobagem, Deus já diz que haveria de mandar um descendente, o descendente, que viria para mudar a história. Então, desde que o Senhor vê a bobagem da primeira família, Deus já aponta para a obra e para a presença santificadora, salvadora da pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que quanto mais eu olho, eu aprecio a palavra de Deus, mas eu me impressiono como Deus me ama,
como Deus pensou em mim, como Deus deu seu Filho unigênito por mim, lá no Gênesis já, vendo que eu também, assim como Adão, pisaria na bola. E ele vem, nasce, habita entre nós para ser o quê? Deus conosco. Emanuel, está no nome da igreja, está no nome da sua mente, mas precisa estar no seu coração todo o tempo, para a gente ter a convicção de que onde você estiver, lá naquele hotel trabalhando a 2.000 quilômetros, Ele está lá, Ele está te vendo, Ele está me vendo, Ele sabe por onde eu ando, Ele sabe o que eu sei, Ele sabe o que eu penso. Que coisa preciosa. Então, esse Jesus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele nasce e morre por mim e por você. Que coisa, com 33 anos de idade, morrer. Por isso esse amigo é precioso. Quem pode ter melhor amigo que o Senhor? Quem pode ter morrido por você? Nem meu pai, nem minha mãe. Quando a Bíblia me diz que, ainda que uma mãe abandone um filho que amamenta, eu não vou te abandonar. Quando eu leio e releio Romanos 8, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nada me separa do amor de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo. Então, querido, dizer que você não tem modelo, tem, eu tenho, você tem. Dizer que cedemos às tentações do mundo porque não tem poder, não. Nós temos poder, porque na obra de Jesus Ele morre para me dar a vitória. Ele ascende aos céus e Ele diz: olha, eu vou, mas eu vou e vou mandar um Espírito. Então o Espírito vem para te assistir, porque Jesus assim planejou, porque assim era o planejado pelo Pai. E hoje nós vamos falar do fruto do Espírito, como nós chamamos, mas que na verdade faz parte até da obra salvadora e vivificadora de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, porque Jesus já aponta sobre isso. Vamos ler João capítulo 14, versículos 25 e 26. Vamos começar lá, lendo sobre Jesus em João capítulo 14, por favor. João capítulo 14, versículos 25 e 26. Jesus diz, ainda estando aqui conosco: tudo isso lhes tenho dito enquanto estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que Deus Pai enviará em meu nome, esse lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Preste atenção, querido, como Jesus pensou em todos os detalhes. Eu estou aqui, mas eu já estou avisando a vocês: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandá-lo, para ele continuar ensinando, para ele continuar cuidando de vocês. Quando eu olho para essas coisas, meu amado, aí eu aprecio, eu me rendo, eu me dobro, eu digo: Senhor, me perdoa, eu tenho que tomar muita vergonha, porque o Senhor fez tudo isso pensando em mim, pensando na minha casa, pensando na minha vida, pensando na minha herança bendita que Ele me deu, que são os meus filhos. Então a Bíblia aponta claramente. Olha capítulo 15, versículo 8. Capítulo 15, versículo 8, ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus já aponta que a vida do crente tinha que frutificar. Frutificar. E infelizmente, já na época de Jesus, os que se diziam religiosos, ou talvez crentes, procuravam Jesus atrás de sinais. E hoje, não mudou muito da história. Muita gente vai para a igreja atrás de sinal, de milagre, de poder, do culto disso, do culto daquilo. Sabe o que Jesus disse para essa gente? O sinal que eu tinha que lhes dar, já dei através dos profetas. Olha para as escrituras,
olha para a palavra. Sabe por que nós erramos? Porque nós não olhamos para as Escrituras. Sabe por que nós erramos? Porque nós vivemos atrás daquela festa de resolver o nosso problema de hoje. Jesus vem para resolver o meu problema de ontem, de hoje e para todos sempre. Mas parece que nós não gostamos. Na hora de comprar, nós gostamos de comprar a longo prazo. Na hora de viver, nós não gostamos, às vezes, nem de olhar para o passado, nem de confessar o pecado, nem de olhar para a herança que nós recebemos e o que Jesus já fez. Então, querido, quando a gente olha para o fruto, a gente olha para aquilo que Deus já tinha apontado, que tinha que ter na vida de um crente. Ainda João capítulo 15, versículo 16, ele diz: vocês não me escolheram, fui eu que vos escolhi, para irem e darem o quê? Fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vocês foram chamados para irem e darem frutos. Não foi para fazer sinais, não tem nada contra, mas perdemos a essência, perdemos de entender que Jesus já pagou aquele preço, que Ele já ascendeu ao céu e que Ele quer que hoje a gente faça mais fruto. E o fruto que a Bíblia nos ensina é fruto do Espírito. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, até João Batista já diz, produzam pois frutos dignos de arrependimento. Aquele João é incrível, às vezes, gente, eu fico maravilhado, saber que João era filho de um sacerdote. Decide deixar a vida templária e sacerdotal, vai para o meio do deserto, e cada vez que eu vou com grupos para Israel e desço lá em Qumran, eu choro agradecendo pela vida de João, que entendeu que cristianismo é algo interior, não tem que necessariamente estar ligado ao templo. O templo faz parte para o nosso ajuntamento. Mas o que adianta aqui você fazer uma mímica, fazer um tipo durante 2 horas e viver aí fora como se não conhecesse Jesus? O mundo vai vos conhecer pelos frutos. Já pensou o crente que anda em Jesus? Já pensou uma família que anda com o Senhor, que está servindo a igreja, mas completamente endividada? Às vezes eu digo assim, quando eu não conhecia Jesus ainda, morando em Pernambuco, eu fui assistir um show de Gonzaga lá em Garanhuns. Gonzaga cantava em cima de um caminhão. Hoje eu vejo qualquer mungangueiro desse, tem um ônibus para andar aí, com a foto dele aí, e às vezes até avião, alguns deles. Subi para olhar Gonzaga, e eu lembro que Gonzaga disse assim, sabe qual é a diferença do fazendeiro de hoje por de antigamente? É porque quando a vaquinha dele anda, diz assim, sou do banco, sou do banco, sou do banco, sou do banco, sou do banco. Às vezes eu digo assim, já pensou se o carro dos crentes na hora de buzinar dissesse qual era a financeira? A gente ia ouvir mais Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, do que o nome do irmão ou da irmã. Então nos endividamos com muita facilidade, lidamos com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos de forma muito errada. Eu vi uma pesquisa recentemente que brasileiro gasta 20% do que ganha com juros. Aí na hora de dar 10% para a igreja, ele quer examinar todo o Velho Testamento e o Novo para ver, mas para o banco ele dá e dá numa boa. Que cristianismo é esse? Que família é essa que pode viver equilibrada quando Deus não é prioridade? Quando a Bíblia diz que a ninguém fiqueis devendo nada exceto o amor, porque nós recebemos desse amor de Jesus. Então Deus diz, é pelo fruto mesmo. Jesus, quando transfere o reino dos judeus para a igreja, ele diz, portanto eu vos digo, Mateus 21, 43, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o tempo Jesus aponta para os frutos. Mas hoje as pessoas querem resolver os problemas familiares num culto do sinal, do poder, e acham que por aquilo. Deus é tão bom que às vezes pode operar um milagre desse. Mas essa não é a trilha que um crente sério tem que lidar. Não é. É depender de Deus. É interessante, quando eu me casei com ela,
Eu venho de uma família que as coisas eram muito decididas no grito. Quem andou na casa do meu pai, como Raquel, Evandro, Beto, sabe como as coisas são muito decididas, eram muito decididas no grito. Antes de se converter, então, aí era complicado. E eu disse, amor, vamos lembrar aquilo que a Bíblia diz, que gritaria é coisa da carne. Vamos se esforçar e vamos resolver as coisas conversando. Quem apertar a minha mão, vai ver que aqui nesse dedinho tem um calo. Porque muitas vezes eu quis gritar e eu travei meus dentes. Literalmente, travei meus dentes. O meu Senhor não gritou nem lá naquela cruz. Deus me guarde, me guarde. Como conselheiro, quantas vezes eu vejo crentes de ano me falando de uma bobagem que eu digo, Deus, me segure, porque eu tenho vontade de usar a cinta, não é nem de dar uma palavra. Como é que pode? Alguém que anda com Jesus há 10 anos, 15 anos, e se dá o direito de acessar a imoralidade na internet como se fosse normal. Na nossa igreja nós perdemos um líder, um homem de Deus, treinado durante anos num curso teológico, que não soube lidar com imoralidade. Já pensou quanto investimento? Já pensou que desgraça naquela família? Hoje eu olho para as 3 filhas daquele homem completamente perdidas. E você não pensa que isso não passa por você, meu amado. Os filhos são herança do Senhor sobre o cuidado meu e seu. Eu disse na minha igreja que há mais ou menos uns 6 meses, talvez eu recebi o maior elogio que eu podia receber como crente em Jesus. Teve na cidade de Fortaleza, no mês de outubro, uma conferência que o filho do Billy Graham veio para pregar. E veio um pessoal lá de Calgary. Meus filhos hoje estão morando no Canadá, na cidade de Calgary. E meu filho disse assim: papai, eu queria que o senhor recebesse uma família aí em casa. Eu disse: que legal, manda o pessoal aí, eu vou arrumar um apartamento com alguém da igreja, para eles ficarem lá na praia. O pessoal mora em Calgary, uma cidade muito fria, talvez eles vão curtir uma praia. Não, papai, eu queria que eles ficassem no nosso apartamento. Eu digo: meu filho, eu moro na cidade. A cidade de Calgary é uma cidade bonita. Eles vão querer viver uma praia. Não, eu queria que eles ficassem em casa. Mas por que você quer que eles fiquem em casa e não na praia? Eu vou ficar com eles lá na praia. Não, mas eu quero que eles fiquem em casa. Papai, eu tenho convivido com essa família. Eu fico impressionado que eles são líderes de uma comunidade. Mas papai, na casa deles tudo se resolve no grito. E às vezes eu não consigo dizer para eles que eu vivi numa casa em que as coisas não se resolviam no grito. Pense numa conversa simples, mas que eu disse assim: Deus, obrigado, porque aquela decisão que um dia eu tomei, o Senhor me deu o privilégio de colher um fruto que eu jamais poderia imaginar que eu ia ouvir isso do meu filho. Então, meus amados, nós fomos chamados para frutificar. É pela graça, porque o fruto não é meu nem é teu. A Bíblia deixa claro, o fruto é do Espírito. É do Espírito, não é meu nem é teu não. Não tem mérito não, é se obedecer ao Espírito, ele vai frutificar. Tem nada a ver comigo não, é só deixa Deus fazer, e Ele vai fazer. Então, Jesus destaca disso, olha, pelos seus frutos, Mateus 6, 16, 17, pelos seus frutos os conhecereis, assim toda árvore boa tem que produzir bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos, assim pois, pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7, é assim que está lá. Jesus destaca o que é esperado dos discípulos, que eles sejam frutíferos. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. É assim que vocês se tornam meus discípulos. Isso é o cristianismo. É uma referência àquilo que Jesus fez ao mandar o Espírito. Isso faz parte, meu amado. Preste atenção, da obra, do sonho, do plano, da obra salvadora de Jesus na vida do Espírito Santo de Deus.
Os falsos cristos vêm com sinais. O povo de Israel pedia para Jesus sinais. Eu amo chegar em Israel e lá, primeiro para Nazaré. Não é nem pelo fato de Jesus ter nascido em Nazaré, mas é pelo fato do primeiro sermão dele ter sido pregado naquela cidade. E a Bíblia diz que quando Jesus pregou, todos ficaram maravilhados, admirados, gostaram, mas disseram logo: mas ele não é filho de José? Não é o pai dele um carpinteiro? Não é a mãe dele aquela tal de Maria? Percebe como o diabo sempre vem. Por quê? Porque eles queriam talvez um sinal para ele demonstrar. Jesus pregou a palavra de Deus. E a Bíblia diz que logo em seguida eles quiseram apanhá-lo e matá-lo. E eu começo lá naquele monte que chama Monte do Precipício. Jesus não te amou lá em Jerusalém, não. Jesus te amou no primeiro sermão dele. No primeiro sermão dele, aqui nesse lugar, ele já podia ter morrido por mim e por você. E sabe o que ele diz naquele sermão lá de Lucas 4? É por isso que vocês não ouviram quem? Nem Elias, nem Eliseu, que deu sinais, e agora vocês esperam sinais? Não, os sinais já vieram. E essa multidão de hoje, que tem a Bíblia, que tem vários sinais, vários milagres, mas querem ver mais sinais. Sabe o que é isso? Incredulidade, é falta de conhecimento. Tudo, a Bíblia diz, Deus fez muito, Jesus fez muitas outras coisas. O que está aqui, querido, é suficiente. Se você não crê no que está aí, não é um sinal a mais, um sinal a menos que vai mudar a tua história. Falta você olhar e apreciar o que Deus já deixou nas Escrituras. Então, Ele quer fruto hoje. Ele quer um cristianismo vivido. O fruto é a verdadeira prova da autenticidade do cristianismo. Pelos frutos eu os conhecereis. Digo-lhes a verdade: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará ele só. Mas se morrer, ele dará muito fruto. Você está entendendo? Quando você é batizado, qual é a primeira identificação? Morrendo com Cristo, para ressuscitar para uma vida nova. É isso. Mas morrer, né? Não. Nós queremos aparecer. Nós queremos atrair os outros. Nós queremos estar. Aí por isso nós temos que ter o carro. Imagina. Eu estou lidando com um rapaz, gente do céu, essa semana antes de eu vir para cá. Pense naquele camaradinha que começou a trabalhar, ganhou um dinheiro, entrou num consórcio de um Rava. Talvez você não saiba nem o que é um Rava, eu também não sabia não. Rava, eu pensei que era uma palavra hebraica. Que é isso, Rava? Pastor, é aquele carro. Aí ele fala de uma palavra que eu sei que não é SUV, acho que da Honda, não sei nem quem é, ou da Hyundai. Aí eu fui ver qual é o Rava. Um consórcio de 170 mil para um cara que está começando na vida. Outro dia eu sentei com um casalzinho e ele disse: pastor, eu estou na maior dificuldade para pagar o Celta, mas ela disse que agora ela só anda se for num carro alto, e ela disse, no mínimo um EcoSport, no mínimo. Que cristianismo é esse? Que vida, que frutificação é essa? Imaginar que grande parte, o número de divórcio de crentes é o mesmo de descrentes. Talvez o número de crentes com o nome sujo no SPC é o mesmo de descrentes. Eu digo todo dia, meu querido, a Bíblia diz que o meu nome tem que estar escrito no livro da vida, e o teu também. Mas não no SPC, no Ceasa, não sei em que lá. Mas parece que nós gostamos que desde que apareça em qualquer lugar, que apareça. Que esteja na linda, quem sabe na lista de Schindler, talvez, né? Você queria o seu. Espero que não. Queridos, dá uma olhada para a palavra, nós somos chamados. Olha, aí o que é que Paulo nos diz lá em Gálatas 5.
Por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão então debaixo da lei. Mas as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, a inveja, a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Presta atenção, querido, Jesus veio para cumprir a lei. Capta isso. Por isso que quem está no Espírito não tem mais, prova que não tem mais nada a ver com a lei. Quando você vive essa bagunça aí, parece que você não entendeu para que Jesus veio no seu lugar. Isso é tão ligado, é tão teológico, mas parece que nós não associamos, não compreendemos, não buscamos os detalhes do que esse livro tem e a beleza que tem. Paulo afirma, querido, se o cristão vive pelo Espírito, ele não satisfará os desejos pecaminosos da carne. Está lá no versículo 16. Por quê? É o Espírito, não sou eu. Quem sou eu para vencer essas coisas? Quem sou eu? Mas quando eu dependo desse poder de Deus, eu venço. O problema é que às vezes você não depende. Eu sou tentado também a não depender e quero reagir no braço, quero vencer no grito. Lógico. Qual de nós? Quem não já tentou resolver? Fui 12 anos diretor de um colégio. Eu não tenho dúvida. Se não fosse o Senhor, eu tinha batido numa viúva lá. Porque ela me perturbou. Matriculou o menino, neto, só pagou a primeira mensalidade. E chegava lá na maior cara de pau, como se fosse quase dona da escola. E achava pouco enfrentar a professora e a supervisora, e ia no meu escritório para me enfrentar. Um dia eu cheguei a ficar de pé diante dela, mas Deus me guardou, porque eu sei que teria sido terrível para mim, para o meu ministério, para a vida da minha igreja, para a vida da minha escola. E eu sei, quem segurou foi o Senhor. Cada vez que eu lembro daquela cena, eu digo, obrigado Jesus, porque eu teria no mínimo dado um empurrão na velhinha, e o Senhor não permitiu, não permitiu. Ser guiado pelo Espírito é não estar mais sobre o efeito condenatório da lei, pois ela só revela o quanto nós não temos capacidade de obedecer toda a demanda da lei, por causa da nossa própria natureza pecaminosa, da nossa incapacidade de ser humano de obedecer à lei. Pela lei ninguém foi justificado, nem Abraão, meu querido. Cristo fez por nós e nos deu. Por isso, quando você cantar essa música desse amigo, cante com força, cante com intensidade, compreenda que sem Ele, você não tinha nenhuma esperança. Ontem eu contei aqui, que um rapaz que foi e aceitou Jesus na minha igreja, com 3 dias de convertido, porque ele vinha de um casamento arrebentado, ele me disse assim, ele disse, pastor, eu nunca fui levar um filho na escola nem buscar, um médico famoso, dono de hospital, agenda cheia, ele me disse que fazia 12 cateterismos por dia às vezes. Eu disse, amigo, você aceitou Jesus? Aceitei. Agora você vai mudar, você vai arrumar um tempo para levar teus meninos na escola e buscar na escola. Passou, você vai fazer. Agora ele é arrebentado, porque ele tinha pecado contra a esposa e tinha descoberto que a esposa tinha pecado contra ele. E às vezes, só nessas horas, né, como diz o Fagner, só nessas horas o cabo pode ter meio mundo de dinheiro e chorar.
ser forte como um sertanejo, mas chorar. Às vezes Deus sabe como mexer no meu coração e no teu coração. E foi pela dor. E a dor, querido, é megafone de Deus para me fazer voltar para a presença do Senhor. E aí ele veio e aceitou Jesus. E começou, ele disse: pastor, eu suspendi meu consultório a semana inteira. O que o senhor quiser, se me ensinar de manhã, de tarde, de noite, eu vou estar aqui para ouvir. Eu digo: peraí, eu não tenho essa agenda toda, mas eu vou lhe ajudar. E comecei a dizer, mas ele foi levar a filha na escola. No primeiro dia que ele foi levar a filha da escola, sabe o que a filha disse? Papai, hoje tem um jogo de futebol. Ele ficou, eu disse isso aqui ontem, ele ficou para o futebol. A filha chegou em casa e disse: mamãe, a senhora não acredita, o papai ficou na escola esperando o meu futebol, mamãe. E a mulher, como quem diz: que é isso? No outro dia ele foi levar de novo. A outra disse: papai, hoje vai ter minha apresentaçãozinha de balé da minha turma. Ele ficou. Ele tinha suspendido todos os clientes, ele ficou. Quando ela chegou em casa: mamãe, papai ficou hoje para... Meu amigo, isso foi o suficiente para ela dizer assim: quem é esse guru que está fazendo tua cabeça? Que história é essa aí? Tu agora quer me dizer que tu mudou? Tem um guru na tua vida. Aí sabe o que ela disse? Eu quero conhecer esse guru. Onde é que você está? E sabe, na hora que ela estava falando isso no telefone, ele estava na presença do guru. Ela disse: pois eu quero conhecer, eu posso? Aí ele disse: pastor, ela está perguntando se pode vir conhecer o senhor, está lhe chamando de guru, mas ela pode vir? Eu digo: pode. Liguei para minha esposa: vem aqui me ajudar, porque eu não quero que ela pense que eu sou um guru sozinho, né? E talvez pegue mal. Pelo menos que eu sou um guru acompanhado. Minha esposa veio a pé, coitada, para o escritório. E quando ela chegou lá, aí ela disse assim: eu estava com a Bíblia aberta ensinando para ele. O que é que o senhor está ensinando para ele? Eu estava com a Bíblia aberta em Efésios capítulo 5. Estou ensinando que a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja. E o que é que a Bíblia diz para a mulher? Eu digo: eita, agora aqui nesse capítulo você vai sentir. O que é? Que você seja submissa ao seu marido. Mas eu já fui 10 anos de casada submissa e ele só me fez mal. Naquela hora, o Espírito de Deus, eu digo: esse aqui não é aquele marido. Como assim o senhor vai dizer que esse não é o meu? Não é. E eu vou lhe dizer com base nesse livro. Abra a Bíblia aqui em Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, querida. Ele nasceu de novo. Como assim? Vou lá para João 3. Jesus se encontra com um homem e diz: ele pensa que você está pensando, né, que é nascer. Não, ele nasceu do Espírito. Agora você vai dizer para mim. Agora é você que vai falar para o guru. Nesses 3 dias ele foi diferente ou não foi? Absolutamente diferente. Eu digo: esse meu Deus não deixa eu mentir não, minha filha. Esse Jesus, se entrar na tua vida, ele muda. Ele produz fruto. Ele produz fruto. Aquela moça se converteu também. 3 anos. Eles decidiram fazer um casamento novo. Hoje ele anda com aquelas filhas. Veio uma terceira filha, que eles disseram: essa daqui já veio em Jesus. Pense na coisa maravilhosa, querido. Eu sei que Deus é poderoso. Se você se colocar, Ele vai produzir esses frutos. As coisas da carne, prostituição, infidelidade conjugal, isso vem da carne. Impureza, prática sexual antes do casamento, isso é da carne. Lascívia, indecência, conduta sexual pervertida, é da carne. Como é que alguém crente em Jesus, gente do céu, se dá o direito de acessar pornografia? Me diz como. E eu quero dizer que é pior. Eu já vi crente, ou alguém que se diz crente, se diz da minha igreja, levando como casal para essa história que eu não quero nem dizer o nome. Eu digo: não, meu filho, olha, peraí. Na minha igreja não tem porta não, mas de crente tu não tem nada. Tu, por favor, não diz que tu é crente não, porque não posso acreditar que você nasceu de novo
e tem coragem de fazer. Não posso, querido. Olha, a Bíblia não manda julgar, mas isso aqui não tem fruto nenhum. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter um encontro com Jesus, querido. Como é que pode alguém se passar por... Não, a Bíblia diz que é da carne. Idolatria, adoração a ídolos. Alguém que é crente e acha que pode. Não, feitiçaria, envolvimento com práticas ocultistas. Como assim? Inimizades, agora aqui começa a pegar mais perto, né? Alimentar a amargura. Ó, meu amigo, aqui começa a bater na tua casa, talvez. Na minha casa, amargura. Guardar a bronca do outro. A Bíblia diz o quê? Que a amargura brota e contamina. Daqui a pouco está você, seus filhos e tudo mais. Querido, luta com isso, porque isso faz mal a você, a você. Larga esse osso, abre mão como Jesus abriu mão. Senão você vai viver a vida inteira pensando, nutrindo isso. Não. Deixa isso para lá. Porfias, discórdia, divisão, problemas. Às vezes, problema de um pai joga filho contra o outro, filho joga a mãe. Não, cuidado. Às vezes o filho é capaz de jogar a mãe contra o pai. Ciúmes, possessividade extremada. Tem pai que é assim, é tão ligado no filho que deixa a mulher em segundo plano. Tem mãe que é tão envolvida com o bebê que deixa o marido em segundo plano. E ó, as estatísticas dizem, só para você saber, as estatísticas dizem que boa parte das traições, dos adultérios, acontece nessa fase da vida. Porque você se volta tanto, e para o bebê, e para o carrinho, e para o rosa, e para a rodinha, para não sei o que lá, mas esquece do maridão. E querido, marido não pode ser esquecido não. Porque ele vem antes dos filhos, porque ele é a base do teu bem. Compreenda isso, querida, por favor, entenda isso. E aí vai discórdia, dividir, separar pessoas. Não, embebedices, glutonarias, falta de controle. Jesus disse: tais pecados não têm como origem o mundo, presta atenção, ou Satanás, ou as circunstâncias, vem do interior do próprio homem. E dizia, está lá Mateus 7,20: o que sai do homem é o que lhe contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Como é que você vai lá? Não, vamos para um culto do poder. E do poder não mexe no teu interior, se é do teu interior que brota tudo isso. Se tu não se ajoelhar, meu querido, e se dobrar e confessar, porque tudo começa com uma confissão: eu errei, pedido de perdão, disposição de mudar. Mas o que é do Espírito? Fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade. É guerra interior mesmo. Porque olha só, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Está lá, Gálatas 5,17. De modo que vocês não fazem o que desejam. Você está entendendo? Você está entendendo que para fazer o que é do Espírito, você não faz o que você deseja, você faz o que deseja o Espírito Santo de Deus. É por isso que o fruto é do Espírito, não é do José Edson, não é do Alberto, não é do Joaquim, não é da Maria. Não. Pode ser ela a profeta que for, o missionário que for, o pastor que for. O fruto, Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Ora, o maior entre nós, nascido de mulher depois de Jesus, quem foi? Foi João. Mas ele disse só, apontou para Jesus todo o tempo. Eu queria receber aquele elogio de João, sabia? Eu não tive coragem de ir para o deserto. Eu não tive coragem de ir para aquele desertão, não. Não é fácil não, amigo. Eu gostaria daquele elogio de João, mas... por isso quando eu chego em Qumran eu choro, dizendo: ô caba bom, filho de sacerdote, podia ter sentado naquela, né? Aqui já não tem mais, mas sabe aquelas cadeironas que o pastor senta, parece um marajá, não é não? É bonito sentar numa cadeirona daquela, né? Você chega, se sente imponente, parece
com a devida vênia, né? Nós estamos tanto ouvindo isso, com a devida vênia. Sua Excelência, me perdoe. Temos outras coisas. O fruto do Espírito passa por aspectos internos, externos e devocionais. É um fruto só, mas ele tem gomos diferentes. Internos: amor, alegria e paz. Só o Espírito de Deus, querido, pode produzir no teu coração amor. Só o Espírito de Deus. Não olhe para Jesus, não. Às vezes eu digo assim, eu quero olhar para aquele tal de Estevão, que era homem como eu. Mas o que é que a Bíblia diz? Que ele presta atenção em Atos 7. A primeira coisa que a Bíblia diz é que ele era cheio do Espírito. É por isso que ele enfrenta aquela multidão, apedrejando, e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Meu amigo, se não for no Espírito, qual é o homem que faz um negócio desse? Sendo do sertão ainda mais, criado por um pai machista. Mas, meu amigo, você não faz mesmo. Eu sei de onde eu venho. Eu sei, é por isso que eu digo assim: Deus, é muita graça. Então ele produz isso. Aspectos externos: longanimidade, benignidade, bondade. E aqui, é externo. É o outro que tem que dizer. Não adianta você dizer assim: eu sou um cara muito eu sou uma mulher maravilhosa. Não. Deixa o teu marido dizer. Em aconselhamento de casal eu já aprendi. A primeira lição é: não ouça só um lado. Não ouça só um lado. Semana passada uma mulher chegou e disse: olha, pastor, meu marido tem problema. E tem mesmo, ele é doente. Até diagnosticado com bipolaridade ele é. Mas sabe o que ela também é? Uma mulher iracunda, que quando ele fica bravo, os dois médicos que ele foi, que são psiquiatras, disseram: você não se atreva a enfrentar esse homem. Cuidado, ele é bipolar de marca maior. Ele pode fazer uma bobagem, mas, meu amigo, ela vai para cima dele. E aí, recentemente, sabe o que ele fez? Olha o que o Espírito de Deus fez. Ele queria ir para cima dela e disse: eu não quero deixar meus filhos órfãos, e saiu de casa. Foi nessa saída de casa que ela foi me escutar. E aí contou tudo. Quando ele chegou, ele disse: pastor, eu saí de casa porque senão eu ia matá-la. E ela tinha me dito que os médicos tinham dito isso para ela. Aí ela disse: pastor, agora eu quero mudar. Aí eu digo: agora você quer mudar, querida? Aí eu citei o texto: essas coisas, porque senão falar é fácil, querido. Não é simples nessa hora agir como o Espírito quer. Essa é a prova de que nós somos salvos. Ele morreu por mim e por você, sendo eu pecador. Esse é o amor que nós temos que olhar. Quer produzir esse amor? Olhe para esse. Esse é um amor com caráter sacrificial. Ele nos deu vida estando nós mortos em pecados. O desafio é dar a vida pelo seu irmão, até pela sua esposa, pelos seus filhos. Dê a vida. Jesus deu a provisão, ele derramou o amor. Jesus fez tudo. Eu e você é que não tomamos posse. Ontem eu li Efésios capítulo 1. Ele nos deu todas as bênçãos celestiais, todas. Eu e você é que não tomamos posse muitas vezes. E porque não tomamos posse, agimos na carne. Isso serve para o pastor, serve para a ovelha, serve para o missionário, serve para todo mundo. Todo mundo. Só Deus. E por isso ele diz: ame de todo o coração o Senhor teu Deus. Ame o seu próximo e ame a si mesmo. Ele quer, querido, que você viva essa alegria, que o seu lar seja alegre, que o seu lar seja um lugar de paz, que o seu lar seja um lugar de longanimidade. Mas isso só é possível se você compreender que isso é coisa do Espírito, não é do homem, não é de nenhuma mulher. De nenhuma mulher. E você sabe. Se você já leu Provérbios, você sabe. A Bíblia chega a dizer que é melhor morar lá no meio do deserto do que com uma mulher iracunda. A Bíblia diz que é muito morar fora de casa, lá no cantinho do eirado, do que com uma mulher iracunda.
Uma mulher dominadora, ela pensa que faz o bem, ela não faz o bem nem para ela, nem para a família dela, nem para ninguém. Desculpa a expressão, mas é uma desgraça. Como um homem omisso também é uma desgraça, porque ele foi chamado para liderar. Isso só acontece se a gente se submeter ao Senhor. Só o Espírito pode produzir isso. Então, você quer viver um casamento bom, não precisa ser perfeito não, bom, olha para aquilo que o Espírito de Deus é capaz de fazer. Você quer ter uma família boa, de bons relacionamentos, que você não fique de mal com a tua esposa. O meu primeiro aconselhamento, pensa, eu jovenzinho, recém-casado, assumi o pastorado, com menos de 4 anos de convertido, me tremendo nas bases. Primeira mulher disse assim: pastor, eu quero que você vá na minha casa. Ela tinha uma filha na minha igreja, mais velha do que eu, e casada já. Eu estava recém-casado. Eu liguei para o meu pastor e disse assim, meu professor do seminário: pastor, como é que eu vou para um aconselhamento? Eu não tenho experiência nenhuma. Recebi uma das maiores lições: Zé, você não vai ensinar da sua experiência, você vai ensinar da palavra de Deus, e você conhece. Eita, que eu nunca mais esqueci essa lição. Estou aqui para falar do que eu penso, do que eu sou. Eu estou aqui para falar do que Deus já me diz para mim e para você. Então, se submeta. Se você se submeter e não produzir, querido, nem culpe esse pastor. Pode botar na conta de Jesus, que ele vai tratar com você e vai lhe dizer se ele está certo ou você que está errado, ou se ele está certo e você está errado. Eu espero que o teu lar, que a tua casa, que a tua família, que a minha família, que as nossas famílias produzam esses frutos, para que o mundo veja que nós somos chamados para ser sal, para ser luz. Nós somos chamados para espalhar o bom perfume de Jesus, e sem colocar o Espírito para dentro da tua vida, para dentro da tua casa. Eu, só para concluir, pais iracundos, mães dominadoras, deixam filhos inseguros. Acredite nisso. Acredite nisso. Eu estava numa conferência da CEPAL e ouvi uma frase que marcou o meu coração. Olha bem, a frase era a seguinte: talvez um dos maiores legados de um pai para um filho é a autoestima dele. É verdade. Se você em casa não der autoestima para o teu filho, para a tua filha, quem vai dar? A maioria dessas mocinhas que se entregam fácil é porque elas não foram amadas pelo seu próprio pai. É uma pena imaginar que às vezes nós, como pais, não fazemos isso. Que Deus nos ajude, que o Espírito nos assista e possa promover isso na tua casa, na minha vida, na tua vida. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela obra preciosa de Jesus. Oh Deus, cria em nós um coração puro. Cria em nós um coração que tem desejo de obedecer. Nos faz compreender que nós temos um amigo precioso, que se entregou, que morreu por nós, que nos mostrou, teve paciência de mostrar para Tomé os cravos. Oh Jesus, muitos de nós às vezes precisamos ver, ainda que você seja como Tomé, mas veja, peça a Deus para Ele falar contigo, e Ele vai falar. Peça a Deus para Ele mudar na tua casa, aquele filho, aquela esposa, aquele marido, Ele vai fazer, querido. Mas continue, para a glória de Jesus, frutificando, porque é pelos frutos que eles vão nos conhecer. É o que eu desejo, é a minha oração por cada família, por cada lar. E eu faço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.